Agora eu entendi um pouco mais como você fazia para poder trabalhar com isso, né? E aí você estava falando sobre a viagem que você fez para Tailândia. Assim, você fez essa viagem focando em ir para Tailândia ou tipo não, você ia viajar em outros lugares, você ia passar em outros lugares e parou na Tailândia sem querer ou não? Tipo, o foco era a Tailândia. Não era Tailândia. Na verdade, eu tinha uma viagem para fazer no ano seguinte, que eu comecei a fazer Muay Thai, que era uma viagem de volta ao mundo, né? Pô, Então, eu larguei tudo para mochilar uns 6 meses, né? putz, muito massa. E, então, eu já estava com meio isso na cabeça, e aí eu coloquei a Tailândia, porque eu já tinha me apaixonado por Muay Thai, já tinha feito as pesquisas, já queria ver como as coisas eram. Então, desses meses que eu fiquei fora, eu fiquei, acho que umas 6 semanas na Tailândia, né? As primeiras 3 semanas eu passei, Aham. cheguei em Chiang Mai, num festival que chama Impen Festival, que é o mesmo dia do Lacatrong, que é aquele festival que as pessoas acendem lanternas, Das lanternas. sabe? E é o mesmo Chiang dia Mai é no sul, né? é no norte, no No norte. norte da Tailândia, que é a parte mais religiosa. Lá no norte. E você perguntou também sobre temperatura, né? O clima aqui, por Aham. exemplo, lá no norte chega a fazer mais frio do que porque fica no sul. Ah, sim. É mais perto da linha do Equador, né? Porque e aí eu cheguei lá nesse festival e o Locatron é aqueles que você põe o arranjo de flor com vela no rio, né? No Sim. rio, no mar. Então tem essa coisa de levar a chama para cima ou pôr no rio e tal. Mas lá é famoso pelo festival com as lanternas mesmo. Então, cheguei lá, aí eu fiquei uns dias e fui descendo de ônibus e trem até Bangkok. Então, as primeiras 3 semanas eu mais passeei mesmo. E aí, nas últimas 3 semanas, eu decidi focar no Muay Thai. Então, eu fiquei 2 semanas no São Pinong, em Bangkok, dentro do Sim. camp mesmo. E aí, depois, na última semana, eu fui para Koh Samui e eu fiquei no camp que chama, eu acho que hoje chama Nut Muay Thai. Quando eu cheguei lá já estava virando Nut Muay Thai, mas era Paro de Noi antes. Sim. E aí eu fiquei lá uma semana, né, em Koh Samui só, que foi minha última semana. E aí eu então, treinei lá com esse Nut, que ele já foi para o Brasil, fez alguns seminários Eu também. fiz seminário Tinha com um ele também. brasileiro. Ah, você fez? Então Fiz. você sabe. Então, e tinha um brasileiro lá na época, que é o Vinícius Zani, um lutador de MMA. É... E aí eu também, tipo, fiz meio turismo. Essa época era uma época que eu tava quase saindo da Tailândia e tal. E nessa Mas, época já tinha, tipo, você já tinha visto algumas mulheres lá treinando, tipo, que nem em então, Costa não, não, então, era uma coisa meio nova pra mim. Então, o que aconteceu foi que, tipo, eu conheci umas meninas de Topinong, mas elas eram, tipo, que nem eu, viajante, turista, beginner, né, iniciante. E eu até perguntei para o cara do dono de Champinong esse dia, eu falei, você não tem mulheres lutadoras? Meio de curiosa mesmo, né? Eu fui com eles no Lumpini, não, eu fui com eles no Raja, que o menino do Champinong lutou, e eu falei, nossa, mulher não luta, né? Eu já tinha lido sobre, mas puxando a conversa, aí ele que me falou, mulher não luta porque eles acham que dá azar. E beleza, né? Fiquei com isso na cabeça, eu falei, vou E pesquisar o mais. Raja tem esse lance de ser o mais tradicionalzão também, né, Japa? O Raja e o Lumpini é muito militar, entendeu? A Tailândia é um bagulho militar. Lá tanto é que lá, eles nem de bigode você pode lutar. Mas lá é que tem que ir, tipo, você pode ver, eles estão. É Lisinho. militar mesmo. Sim, doideira. Enfim, aí, tipo, o que foi. O que aconteceu foi que quando eu tava lá, tava meio maravilhada, e o Vini, esse brasileiro, foi lutar, né? E aí eu fui com eles, com a equipe do Nut Muay Thai, não era uma equipe muito grande, era o Vini, um outro cara, o filho do Nut, o Nut, eu, a gente foi lá no Pet Bon Cha, que vinha lutar. Então, tipo, foi quando eu tive a oportunidade de ficar mesmo lá com os caras no vestiário. Quando eu fui com os caras de São Pinong, os caras falaram, se quiser entrar no vestiário, pode entrar. Só que eu acabei, tipo, ficando lá, querendo ver os músicos, né, tocando a música.
vendo tudo, tipo, de pertinho. Então, eu só tive a oportunidade mesmo de entrar quando eu fui no Pet Boom Chá em Koh Samui. E eu comecei a ficar meio maravilhada com o que eu tava vendo, entendeu? Porque minha cabeça de luta era uma cabeça, sabe, ocidental, que pensa que é não sei, muitas verdades caíram nesse momento. E foi quando eu vi uma menina lutando. Quando eu cheguei lá, eu vi uma menina no canto, mexendo no celular, esperando. Porque o Pet Boom Chá, as pessoas também chegam um pouco antes, alguns atletas, para dar uma volta, assim, chamando as pessoas na ilha, nos caminhões, sabe? Tipo, na caçamba. Sim. E achava que eu tinha chegado antes. E eu pensava, mano, essa menina tá aqui sozinha, cadê os treinadores dela, sabe? Não teria essa coragem que essa menina tem, ela tá aí só, nossa, e tá de boa, sabe? E aí, por quê? No Pet Boom Chá, as meninas lutam por último, entendeu? Luta todos os caras e as meninas, é a última menina, eu não sei hoje, tá? Isso há 5 anos atrás. Sim. E então, aí os caras chegaram, e foi a primeira vez então, que eu vi uma menina lutando, assim, pessoalmente. E essa menina, ela perdeu, assim, ela lutou com uma Thai, ela era uma gringa, ela lutou com uma Thai, fez aquele jogo de técnico, andando, saindo. E essa menina, mano, ela andou pra frente todos os rounds, perdendo os pontos. Ela tava vermelha, assim, sabe, machucada, e andava pra frente, andava pra frente, andava pra frente. E isso me mexeu muito comigo. Mexeu muito o fato das crianças que lutaram esse dia também, ir lá lutar, voltar e depois brincar juntas, os dois oponentes. Eu vi como o Vini estava lá no vestiário, essa menina, tudo mexeu muito comigo. E eu falei, caraca, assim, se lutar Muay Thai é isso, eu quero ter essa experiência. E uma dúvida, já. Antes de ver esse evento na Tailândia, você chegou a vivenciar algum evento aqui no Brasil? Ou tipo, não? Essas lutas na Tailândia foram as primeiras que você viu? Eu acho que foi a primeira, acho que foram as primeiras que eu vi mesmo. Então, tipo, você não tinha nenhum comparativo, você já começou assistindo a Fórmula 1 das lutas. Sim, porque até então eu gostava de Muay Thai, estava meio apaixonada, só que eu não sabia direito como as coisas aconteciam em São Paulo. E eu fazia parte de uma equipe que era uma equipe muito, como eu falei, comercial, sabe? E talvez eu tenha ido num evento da FEPLAN. Eu acho que eu fui em um evento da FEPLAN antes, se eu não me engano. Mas eu não tenho certeza. Não, eu acho que eu fui. Eu fui num evento da FEPLAN. Mas era diferente, assim, sabe? É diferente. Mas é porque eu acho que minha cabeça era diferente também, né? Sim. Eu acho que eu via coisas de acordo com o que eu achava que era o mundo da luta. E aí eu vi que não era bem assim. Sim. O espírito, a energia que envolve o local é bem diferente, né? É. Você vê, eu ouço alguns podcasts, assim, né, sobre luta e tal. E tem vários caras que falam isso, assim, vários atletas assim, de UFC fala, gente, eu fui para Tailândia passar lá um tempo e eu fiquei achei muito estranho que o seu oponente se prepara do seu lado, sabe? Tipo, eu acho que o Raj, o Lumpini tem ainda, né, o corner vermelho, o corner azul. Só que não, em vários outros lugares, mesmo assim, ó, qual que é o estádio que as pessoas mais conhecem aqui em Phuket? O Patong Stadium, né, que é o Saint-Germain. Lá também tem uma sala que a Jaime tá passando, que tem uma sala que falam que é do vermelho e do azul, mas não necessariamente as pessoas estão ali. Às vezes você faz a mão na arquibancada com o seu treinador do lado do seu oponente, entendeu? Então acho que tem uma visão diferente mesmo, coisa que eu, ocidental, leiga da luta, não sabia. E eu acho que isso foi um negócio que me pegou mesmo, sabe? Massa. Isso é uma visão muito boa, até para quem. Então, por exemplo, você não lutava, você não tinha ambição de lutar, e a partir do momento que você sentiu essa energia diferente, eu até brinco, teve uns outros vídeos que eu coloquei aqui no canal, que eu falo que talvez o Muay Thai seja a única luta que tem um cheiro próprio. Porque se você chega em um estádio de Muay Thai, onde o pessoal está aquecendo, você sente o cheiro do Naman, e aí você já fala assim, velho, alguma coisa vai acontecer aqui. E eu acho que isso é uma parada muito, muito interessante. Então, você não tinha nenhuma ambição de lutar, nenhuma ambição
de se tornar um atleta ou até viver de Muay Thai e de repente você estava ali e estava sendo completamente envolvida, né, pela magia do local. Isso eu acho uma parada muito interessante do Muay Thai. Tipo, uma semana antes disso, acho que um pouco antes de eu entrar no Sitson Pinong, eu tava em Bangkok e eu fui ver uma luta no Lumpini. Eu tava com alguns amigos meus do Brasil, né? Que quando eu tava viajando pelo mundo, por coincidência, uns amigos meus vieram pra Tailândia e a gente marcou de chegar meio junto. Então, eu encontrei uns 4 amigos do Brasil aqui. Eu acho que até mais. Enfim, aí a gente foi no Lumpini. E o Paulo, não sei se você sabe o Paulo Kawai, quem é? Ele Sei tava quem é. lá, né? A gente se encontrou lá e ele até ficou brincando comigo. Quer lutar, Japa? Que ele tinha me conhecido no seminário do NUT em São Paulo, sabe? Sim. Então a gente ficou em contato e aí, tipo, eu falei, tô aqui e tal. Então ele foi para um Lumpini, a gente se encontrou esse dia e ele ficou brincando, quer lutar? Quer lutar? E eu falava, nossa, dá até vontade quando você vê aqui, né? O que é isso? Isso antes do Fight Bunchai. Então, Sim. né, não tinha nem pensado, assim, mas na conversa, se você quiser lutar, isso era fim de novembro, eu acho. Se você quiser lutar, eu te dou uma luta no aniversário do rei. Aniversário do rei até então era 5 de dezembro. Eu até tenho essa data até hoje. Quer lutar? Eu te dou uma luta. É o evento que todo mundo quer lutar, que é aniversário do rei, aniversário do rei. Caraca! Só que eu tinha tipo, o quê? Nem um ano de Muay Thai e eu treinava 2 vezes por semana, sabe? Tipo, numa academia comercial. Tipo, ia ser um desastre. E eu ficava, nossa, será? Será? Se tivesse passado, Mas se tivesse não passado ia, em né? Pet Boom, se tivesse passado no em Pet Boom Chá primeiro, talvez tivesse lutado, né? Tivesse aceitado. Talvez, mas ia ser um desastre, porque se hoje eu acho que eu não sei nada de Muay Thai, imagina aquela época. Mas foi interessante, porque daí depois na volta eles deram uma carona pra gente, para meus amigos. E eu tenho um amigo que ele não é da luta, ele é da geografia. E ele falou pra mim esse dia, ele falou, meu, foi muito marcante, porque a gente voltou na van com ele, um treinador e um promotor, tudo tailandês. E ele até hoje fala assim, eu lembro deles conversando de pôr você pra lutar. Porque eu já tinha uma lesão no joelho nessa época. Nessa Meu época amigo então você já estava machucada. já tava, já tinha Putz. ficado, já tinha rompido meu ligamento. Então eu já tava com uma recém-lesão e que eu não operei por causa dessa viagem, né? Dessa viagem à volta ao mundo, eu dei uma fortalecida para não precisar parar e não viajar. E aí meu amigo lembra muito dessa conversa dos caras, porque daí depois o Paulo ia traduzindo algumas coisas pra gente, e o promotor falava, põe ela pra lutar, por que não? Aí o treinador falava, mas ela não tá machucada? Melhor não. E aí pra esse meu amigo ficou muito forte a coisa do tipo, a visão de um promotor e a visão de um treinador que tava ligando, que eu tava com Sim. lesão, e do promotor falando, põe, não tem problema, sabe? E eu nem lembro disso, meu amigo que ficava me lembrando, nossa, lembra aquele dia, tal. Não, muito Enfim, louco isso. Muito louco é, mesmo. Eu não sabia nem dessa influência do Paulo Kawai, tipo, por ele ser brasileiro, viver tanto tempo na Tailândia, ele conseguir, tipo, mexer os pauzinhos para colocar uma pessoa para lutar no Dia do Rei. E, tipo, ainda mais essa oportunidade, tipo, a primeira luta ser no aniversário do rei, saca? Ia ser muito louco isso. nossa, eu nem sei contra quem seria, porque eu nem tava levando em consideração, mas, meu, ia ser um desastre. Ia ser um desastre, ia ser um desastre. Mas Então, isso é foi uma muito história bom que eu boa nem para contar. ia. Ou talvez eu nunca mais voltasse para Tailândia. Ia ser tão marcante que eu ia falar, ai, meu, não quero mais saber esse negócio. Tchau, beijo, vou embora.